No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e da nossa região. Nesta edição você confere com a gente. Após recesso de 30 dias, vereadores retornaram nesta segunda-feira ao plenário legislativo. Empossada a nova diretoria e comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Em Garibaldi, agricultores recebem atenção especial para evitar contaminação pela Covid-19 durante a safra da uva. Mutirão em Farroupilha reergue parreirais que caíram devido aos temporais da semana passada. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, fala sobre o momento atual da agricultura. Em chamada pra lá de especial, Brigada Militar presenteia menino de 7 anos com farda da corporação. Você vai acompanhar com a gente a alegria do pequeno Pietro Rosiak. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. Nesta segunda-feira, após 30 dias da posse, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves iniciou oficialmente os trabalhos do ano legislativo. A sessão iniciou obedecendo o regimento interno, que prevê, no primeiro dia após a posse, a realização de uma sessão especial de instalação do ano legislativo, antes de iniciar a primeira sessão ordinária do ano. A Casa Legislativa vai continuar sob o comando do vereador Rafael Pascoaloto, que já detinha o cargo ao final da legislatura anterior. Tivemos um mês de recesso, um mês que eu costumo dizer que é de muito trabalho, primeiramente porque há vereadores de primeiro mandato que apresentaram inúmeras demandas já, nós temos mais de 70 proposições protocoladas na Casa, e posteriormente também dizer que a Câmara Municipal, ao contrário do que às vezes se pensa, também é uma empresa. Ela não somente tem a sua parte política, a parte do debate, a parte do parlamento, a parte do projeto, mas também é uma empresa que tem que ser gerida, ela tem luz, ela tem vigilância, ela tem serviço de limpeza. Então, tudo isso gera certamente uma demanda muito grande, até porque é uma empresa pública, não basta somente eu ter dinheiro em caixa e contratar, mas sim é feito todo o rito de licitação, ou pregão, ou dispensa. Enfim, foi um início de ano em que se organizou a Casa, conhecemos os vereadores que se elegeram pelo primeiro mandato, explicamos, foi muita conversa, explicando a forma de apresentar um projeto, de captar uma verba, enfim, de poder ser representante da sua comunidade. Primeiramente isso, Marcelo. Posteriormente também dizer que nós nunca podemos perder a essência do poder legislativo, porque muitas vezes há aquela ideia que o vereador bom é o vereador que não só fala, mas é o vereador que pega uma enxada, que pega um picão e que ele sai para a rua. Isso parcialmente está certo, mas a essência do poder legislativo, e nós temos que sempre estar relembrando isso, é a intermediação. É a mediação entre o executor, o que soluciona o problema, e aquele que solicita, que é a população. Esta é a função final do poder legislativo. Ela é uma entidade meio e ela não é uma entidade fim. Então, este é um princípio do poder legislativo. A nossa função aqui é representar, é ouvir a demanda, ouvir a necessidade da população e aí sim levar ao secretário da pasta competente, ao prefeito, enfim, verdadeiramente fazer uma representação. E tendo em vista isso, nós temos uma expectativa muito grande para esse ano de 2021, bem como para toda a legislatura. Nós temos inúmeras matérias, inúmeras proposições, inúmeros projetos que eles têm que ser votados. Nós temos, primeiramente, que nós podemos falar, é uma retomada da economia. Nós tivemos um ano que para alguns setores foi bom, entretanto para outros foi horrível, né? Eu posso citar aqui o setor de eventos, o setor hoteleiro, ou seja, nós temos que retomar, fomentar esses setores, achar a melhor forma do incentivo ao turismo, aos artistas,
a decoradora, aquele que faz um evento, ao mesário, aquele da mesa de som, enfim, a esse setor que foi o mais atingido. Nós sabemos que houveram setores, o vinícola, o moveleiro, que graças a Deus e ao trabalho sério deles foi muito bem. Mas há setores que não foram. A nossa função de intermediação está aqui, e bem como do próprio prefeito de nós fazer essa mediação, de como achar a forma para que eles não continuem sofrendo como sofreram no ano de 2021. Enfim, como a sociedade ela vai adiantando e como ela vai mudando, Marcelo, assim vai mudando também as leis. Nós temos, por exemplo, estamos vendo neste janeiro fazer um revogaço aqui em Bento Gonçalves, ou seja, leis obsoletas, leis ociosas, leis que só atravancam e atrapalham a nossa população, o nosso pequeno comerciante. Nós estamos no ano de 2021, muitas coisas já não servem. Eu sempre friso e não tenho medo de ser redundante. Nós temos que deixar o mercado se regular em muita coisa, deixar o próprio povo decidir o que ele quer. Se ele quer adquirir isso ou aquilo e não o poder público regulamentar, deixar, enfim, o empreendedor saber como que ele faz, porque o próprio mercado se regula. Se eu, consumidor, não gostei desse produto, eu vou no outro, ou eu procuro um outro. Enfim, nós temos aí, podemos falar sobre transporte público, nós podemos falar ali sobre mercadorias, nós podemos falar sobre construção civil. São inúmeros os assuntos que nós, Bento Gonçalves, uma cidade pujante como a nossa, está em constante mutação, recebendo muitas famílias de fora. Nós temos muitas boas expectativas, tem vereadores novos que chegaram, que verdadeiramente chegam com gás e para contribuir com os que já estão aqui, para nós certamente formar um time em que Bento é vencedora. Em Garibaldi, os produtores rurais estão recebendo orientações por parte do Poder Público Municipal quanto aos cuidados de higienização durante o período da safra e diante da pandemia do coronavírus. O trabalho está sendo coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde e pelo Conselho de Desenvolvimento Rural. A médica da Secretaria, Natália Rodrigueiro Leal, lembra que como o coronavírus pode persistir por horas ou dias, a depender da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente, uma das estratégias mais importantes para evitar a exposição é redobrar os cuidados com a higiene. Todos os produtores estão sendo lembrados de orientar os funcionários quanto à higiene pessoal e uso de equipamentos de proteção individual durante a colheita. Caso algum funcionário tenha suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo coronavírus, devem ser seguidas as recomendações do Ministério da Saúde e imediato afastamento do colaborador das suas atividades. Conforme a Secretaria de Saúde de Garibaldi, os agentes do ambulatório Covid-19 estarão visitando as comunidades nos próximos dias, orientando a todos os trabalhadores. Em Farroupilha, um mutirão entre voluntários foi feito neste final de semana para ajudar famílias que tiveram seus parreirais derrubados pelo temporal da semana passada. Os fortes ventos atingiram propriedades localizadas nas linhas 30, Alencastro e Jansen, além de Caravaggio, e também no 2º distrito de Monte Bérico. O grupo, com mais de 80 pessoas, começou os trabalhos por volta das 6h30 da manhã, trabalhando sem parar até o meio-dia. Foram reerguidos parreirais numa extensão de 1,5 hectares de área. No parreiral da família Dalpisol, em Monte Bérico, os vizinhos recolocaram rabichos, cantoneiras e colunas de concreto no parreiral. As perdas da família Dalpisol foram estimadas em 30% da plantação. Aqui em Bento Gonçalves, o excesso de chuva dos últimos dias também trouxe prejuízos a alguns viticultores. E a gente mostra a vocês o bate-papo que gravei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sedenir Postal, ele que nos fala sobre o momento atual na agricultura. E eu recebo hoje a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, o Sedenir Postal, veio fazer um bate-papo com a gente, porque a gente soube de quedas de parreirais
em diversas localidades, e você que está acompanhando o nosso jornal viu que em Farroupilha a situação não foi das melhores, Bento Gonçalves também teve essa situação, e o Cedenir está aqui para esse bate-papo com a gente, contar como é que o sindicato está apoiando os agricultores, e ao mesmo tempo falar um pouquinho, né, dessa questão toda da safra da uva aí que está em evidência aqui na nossa região. Cedenir, obrigado pela tua presença. Obrigado, Regis, quem está nos assistindo. Realmente a situação está complicada para quem tem esse sinistro, essa queda de parreiral. Tivemos em praticamente toda a nossa região e algo que está sendo fora do comum, relatos assim de tantos parreirais numa vez só. E principalmente o que está acontecendo sem vento, eles caem por causa da carga de uva que tem e da umidade no solo. Essa última semana aqui, uma média de 400, 500 milímetros em tão pouco tempo, em questão de uma semana, foi muita chuva mesmo, acaba perdendo a estrutura dos parreirais, dos rabichos, dos palanques e acaba indo abaixo os parreirais, infelizmente, né? Mas isso ocorreu em praticamente toda a região. Eu estava conversando com pessoas de outros municípios também, de Flores da Cunha, Farroupilha, aqui na nossa região, aqui nos 4 municípios teve esses sinistros. São Jorge, que é um pouco mais distante, também teve, né? A gente sabe que muitas vezes é justamente aquela chuva de granizo ou aquele vento intenso que muitas vezes é que o principal causador desse tipo de sinistro, né, Cedenir? Mas foi como tu disse, muita chuva que acabou desestabilizando alguns terrenos, né? É, isso mesmo. E inclusive, você bem colocou sobre o granizo, nós temos o seguro granizo, que inclusive ele dá umas coberturas adicionais, principalmente para quem é associado do sindicato, que tem uma das coberturas sem pagar nada a mais por isso, é a queda de parreiral. Claro que ele não cobre todo o prejuízo, porque o prejuízo é grande, mas acaba amenizando, até porque a gente sabe dos custos que tem que ter, envolve uma quantidade muito grande de pessoal para erguer um parreiral, às vezes a uva não está no ponto certo de colheita, e o prejuízo, isso recai para o bolso do agricultor. E esse seguro acaba amenizando um pouco, né? E tem essa cobertura. Né? É aquela questão toda, assim como não é só o agricultor, mas toda pessoa que faz um seguro, o que ela menos quer é usar, né, Cedenir? Mas muitas vezes o pessoal acha, pá, vou gastar um dinheiro a mais, se aquilo, de repente eu não vou usar. Mas se precisa, tem essa garantia, né? Então eu digo assim, muitas vezes não é aquele dinheiro jogado fora, é um investimento a mais que tu tá fazendo na própria produção, né? É isso mesmo, é uma forma de chegar no final do dia, quando vai para o descanso, dormir tranquilo, né? Como popularmente a gente diz, né? Claro, é um custo a mais, sim, os custos já são altos, inclusive nesse último ano teve um aumento muito grande dos insumos, que boa parte deles, se não digo a maioria deles, são pelo dólar, então teve um aumento muito grande, assim, o dólar passou dos R$5, R$5,40, R$5,50 em determinados períodos aí e acaba impactando no custo de produção da uva, que os insumos, os adubos, são todos eles importados, pelo menos as matérias-primas, e acaba encarecendo. Então, o seguro é uma forma de garantir, pelo menos, que o prejuízo não seja total. Né? Bom, esse valor que tu está comentando em relação aos insumos, né, que a gente sabe que muitas vezes realmente é atrelado ao dólar, mas isso aí não é levado em conta quando se estabelece o preço mínimo da uva ou esses elementos ficam de fora? Não, como que é feito, pelo menos já fazem, acho que perto de 30 anos, nós temos a Comissão Interestadual da Uva, que é composta pelos sindicatos onde tem produção de uva. Então, ela é aqui do Rio Grande do Sul, principalmente a região da Serra, mas tem de outros municípios, aí do Alto Uruguai e também de Santa Catarina. Como que a gente faz o custo para depois reivindicar, porque quem define o preço é o governo, não é os sindicatos, não são os produtores. Todo é levado em conta tudo, os adubos, a implantação do parreiral, o maquinário, a mão de obra. A mão de obra é 40% de todo o custo, é mão de obra, então é uma porcentagem bem significativa. Geralmente é feito esse levantamento na metade do ano, aí entre a última semana do mês de julho e a primeira do mês de agosto,
Mas, infelizmente, de lá para cá, nesse último ano, teve um aumento muito grande depois desse período. Mas o preço mínimo, e isso é uma coisa que está difícil de conseguir fazer, principalmente o pessoal da indústria entender que ele é o preço mínimo para garantir quando tiver uma super safra, excesso de produção, os estoques cheios, que não é o caso esse ano. Mas tem algumas indústrias que usam como preço de referência e isso tem que ser mudado e levado em conta até para valorizar o produtor que trabalha de sol a sol, enfrentando todas as adversidades do clima, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa, para a gente poder concluir, falar um pouquinho da expectativa dessa safra que está em evidência, que está em andamento, mas ao mesmo tempo temos que falar um pouquinho desse clima que parece que não vai parar a chuva ainda, né, Cidenir? Ainda temos mais alguns dias com chuva considerável na nossa região, e isso pode trazer perdas para vocês, né? Como é que a gente pode falar, como é que está o momento atual da safra? A safra estava vindo, assim, espetacular, aí, desde a época da primavera, aí na brotação, quando começou o florescimento, aí, com pouca chuva dentro da normalidade, que beneficiou e, graças a Deus, diminuiu algumas aplicações dos defensivos. Depois tivemos uma pequena estiagem aí entre os meses de novembro e dezembro, que estava preocupando, mas veio a chuva e normalizou. Só que agora a chuva está em excesso e está prejudicando. Uma delas é a queda de pareirais e a outra a qualidade, que acaba apodrecendo os cachos da uva, acaba diminuindo a graduação. Então esperamos que... Infelizmente, a previsão é de mais alguns dias de chuva, mas que agora estamos praticamente na metade da safra, da metade até o final, transcorra tudo da melhor forma, que a chuva pare, pelo menos para a uva, se não chover mais nada até o final da safra, não der nem mais uma chuva, não tem problema nenhum, seria até melhor. É o que todo produtor de uva espera, que chova pouco na hora da colheita, né? Tá certo, Cidenir, nós vamos voltar a conversar porque hoje a gente focou na uva, né? Mas o sindicato em si trabalha com uma outra diversidade de produtos aí com os agricultores da região como um todo. Mas te agradeço a tua participação, acho que foi um bate-papo bem esclarecedor. Se tiver mais algum recado a deixar ao nosso espectador, a gente deixa a tua vontade. Agradeço o espaço aqui, Regis, a gente está sempre à disposição. E como você mesmo disse, né, a agricultura não é só feita de uva. Claro que o nosso principal produto, e é o carro-chefe aqui, a uva, diria até mais de 90% dos produtores tem a economia baseada na uva, mas tem outras culturas que são importantes, tanto para a renda do agricultor como para a renda dos municípios também. Um exemplo é Pinto Bandeira, aqui do lado também, que o pêssego é forte, então tem outras diversidades. Aqui em Bento tem a cultura dos citros também, que é importante e gera renda para os agricultores. Mas, numa outra oportunidade, a gente pode falar assim, e como você disse, a agricultura ela é dinâmica e abrange todas as outras áreas. Nós, do sindicato, a gente abrange todos os agricultores familiares, independente do cultivo que tem. Claro, repito, aqui o principal é a uva, mas a gente não deixa de ter um olhar para as outras questões também. Tá certo. Obrigado pela tua participação, Cidenir. Esta, então, a participação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, o Cidenir Postal, fazendo esse bate-papo com a gente aqui no nosso jornal TV Com. E a gente continua com a nossa programação. E a chuva não fez estragos somente na agricultura. Um desmoronamento de terras quase acabou em tragédia na madrugada desta segunda-feira, aqui em Bento Gonçalves. Foi no bairro Vino Sul, onde dezenas de pedras caíram de uma altura superior a 100 metros, danificando ao menos 5 veículos. Ninguém ficou ferido. Por volta das 4h30 da madrugada, o desabamento atingiu a casa da família Estorgato, na rua Davile Sandrin, onde todos foram acordados com uma grande explosão. Ao verificar o estrondo, o mecânico Romeu Estorgato encontrou em frente à sua casa uma enorme pedra com mais de 1 metro de altura e quase 1 tonelada de peso. No pátio da residência, o seu Romeu encontrou o seu carro e o de outros 4 clientes embaixo de um grande número de pedras.
Ele relatou que as pedras só não atingiram a sua casa porque os veículos fizeram a contenção delas. A Defesa Civil esteve no local e orientou o mecânico e seus familiares a deixarem o imóvel. Eles vão ficar por alguns dias em um hotel até que a situação seja normalizada. Questão de 3 minutos e aí cessou tudo, mas o troço foi feio. Olha, não queria desejar nada para ninguém, isso aí que aconteceu na minha casa. Não sabia o que estava acontecendo. Quando consegui abrir a porta, já tinha acalmado tudo, mas o pó era muito grande. Demorei mais ou menos uns 10 minutos para me organizar, para ver o que estava acontecendo. E aí que fomos ver a situação, que era meio grave. Tá? Aí, se não é os carros aqui, não sei o que ia acontecer mais para baixo. A situação é complicada. Dei de cara que essa mãozinha que Deus segurou aqui, que esse negócio aqui foi meio surpreso, sabe? Essa visita dessa pedra aqui na porta da minha casa. Mas foi Deus que segurou essa pedra aqui, porque senão tinha caído a casa e nós tínhamos morrido tudo. Nós ia morrer tudo dentro de casa, porque não tinha conseguido não tinha escapatória. Já nos bairros Borgo e Imigrante, moradores sofreram com inundações e muita lama durante a tarde e a noite do domingo. Várias famílias perderam móveis e viram suas casas serem invadidas por um mar de água e entulho, levando tudo o que havia pela frente. Também nessas ocorrências, ninguém ficou ferido. Os primeiros incidentes foram registrados ainda na tarde do domingo na rua Vitorino Antônio Fedato, no bairro Borgo. A chuva intensa arrastou pedras e inundou casas no local. Vários imóveis ficaram tomados pela lama e alguns moradores perderam móveis e eletrodomésticos devido à enxurrada. Em alguns pontos da rua, a chuva foi tão forte que parecia uma cachoeira descendo pelas escadas e janelas nas residências. O pior ainda estava por vir quando à noite uma outra chuva intensa caiu sobre Bento Gonçalves, fazendo com que um córrego transbordasse na rua Domênico Zanetti, no bairro Imigrante. A força da água arrastou pedras e levou muita lama para dentro de diversas casas. Os bueiros não deram conta à vazão da água e um automóvel foi arrastado por cerca de 5 metros com a força da enxurrada. Em uma casa no número 895 da rua Domênico Zanetti, 3 casas que ficam no mesmo pátio foram atingidas. Integrantes do Corpo de Bombeiros precisaram auxiliar os moradores a tirar a lama que invadiu as residências. Isso aí faz tempo que nós estamos correndo atrás, faz tempo que isso aí está acontecendo, e o que a prefeitura faz? Nada. Qual é a reivindicação que vocês estão pedindo? Nós estamos pedindo que eles tomem providência, né? Eles vão ter que tomar uma providência, fazer uma galeria, fazer alguma coisa aí. Aumentar a boca de lobo. Exatamente. Aqui. Uma boca de lobo ali eles fecharam. Olha o que a prefeitura fez. Veio ali, fechou, encheu de cimento, tá? Que podia nos ajudar agora. Tá ali uma boca de lobo fechada. Isso aí eles vão ter que tomar um jeito, tomar uma decisão deles lá. Não é a primeira vez, já é várias vezes que acontece isso. Toda vez que chove, vem chuva forte, acontece isso. E vem lá de cima a água. Sim, da Sandrine Zanetti, né? Isso. E vocês já pediram providências do poder público? Muitas vezes, é só promessa. Veio o prefeito, prometeram que iam arrumar, abrir a rua aqui, é só promessa. Sim. E até agora há quantos anos, mais ou menos, a senhora está pedindo uma providência para que a água não invada a sua casa? E os 9, 10 anos, desde que eu comprei, que eu moro aqui, a gente está sempre pedindo, imposto, IPTU a gente paga e tomar uma providência para arrumar isso, nada. Cerca de 1 hora após a inundação, equipes da Prefeitura de Bento Gonçalves apareceram no local. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar pedras e a lama na rua Domênico Zanetti. O secretário do Meio Ambiente, Claudio Miro Dias, e o secretário adjunto de Obras, João Lima, estiveram no local verificando a situação das famílias. Isso nos deixa triste mesmo, essas situações aí, né? Então a gente está aguardando, os maquinários já estão se deslocando lá da Secretaria de Obras para cá. Então a gente já vai hoje mesmo colocar as máquinas aí para apaziguar um pouco a situação do pessoal aí.
E a partir da manhã a gente tomará umas providências seguidas para ver o que aconteceu, o problema, por que se causa esses problemas, né? Sim. Tu pode ver que a gente tinha essa preocupação, que durante a semana o nosso prefeito Diogo pediu para que fossem entupidos, porque nós estávamos preocupados com isso mesmo, né? Mas infelizmente alguns locais acontece isso. O problema mais sério está aqui nesse bairro, mas a gente já está aí com o maquinário vindo aí, o pessoal para limpar a rua. Tá, e estamos aí para ajudar, não adianta. A chuva foi muito forte e a tubulação não adianta, não aguentaram e transbordou, né? Então não adianta. Agora a gente tem que trabalhar para limpar os estragos, né? Sim. Hein, João, o pessoal pede aqui uma reivindicação que os moradores estavam fazendo para nós, que fosse passado da prefeitura, é que tivesse, não tem nenhuma nessa quadra aqui, que é a mais baixa e recebe água dos dois lados, não tem uma boca de lobo aberta. E eles gostariam que tivesse, não sei se isso é possível, fazer um levantamento prévio dessa situação. Olha, o secretário de obras, o Carlos Quadro, está aqui na rua de cima, onde que deu o problema. E a questão de boca de lobo não é, a questão é que transbordou lá em cima na rede e desceu morro abaixo, né? O problema não é boca de lobo, o problema é que transbordou, porque a chuva foi muito forte. Mas nós estamos aí agora para tentar resolver o melhor possível, né? E a Prefeitura de Bento Gonçalves ficou de analisar, juntamente com profissionais do IPURB, o que pode ser feito ainda nesta semana para evitar que novas enxurradas aconteçam nos bairros. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A instabilidade maior no centro-sul do Brasil nos próximos dias tende a se concentrar na região sul, o que vai levar a acumulados de chuva mais altos. Os maiores volumes de chuva são esperados na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. Os acumulados em muitas dessas áreas devem registrar entre 100 e 200 milímetros nos próximos 7 dias. Apesar de toda a instabilidade, que inclusive trouxe prejuízos a diversas cidades gaúchas, entre elas até Bento Gonçalves, o sol até pode aparecer em determinados períodos,
trazendo forte elevação das temperaturas. A terça-feira será marcada por vários temporais na região sul do país por causa da formação de 2 sistemas de baixa pressão. As pancadas podem acontecer já pela manhã, mas intercaladas por várias aberturas de sol em todo o centro-oeste e sul gaúcho, inclusive em Santa Maria e no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas da região, inclusive nas 3 capitais, o dia começa com tempo bastante abafado e é alto potencial para chuva forte entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 22, máxima de 34 graus e em Curitiba, mínima de 18, máxima de 31 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo continua indicando o mesmo quadro que já vem sendo registrado nos últimos dias. Teremos mais uma vez a presença do sol, aumento das nuvens pela manhã e a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas na terça-feira devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 30 graus. No início da tarde desta segunda-feira, o portal do governo do estado mostrava a ocupação de 7 leitos na UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19 em Bento Gonçalves. O número é o mesmo em relação ao boletim divulgado na sexta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 20 eram ocupados por portadores de outras doenças e outras 4 pessoas seguiam internadas com suspeita da Covid-19. O boletim atual traz ainda o uso de 16 respiradores, ou seja, quase 36% da capacidade existente e 2 a mais se comparado ao boletim da sexta-feira. Quanto à ocupação do uso de leitos fora da UTI, atualmente 14 pacientes seguem internados, ou seja, 1 a menos em relação aos dados anteriores. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. 2 caminhões colidiram violentamente em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, no quilômetro 107 da RSC 453. Para que vocês se localizem, foi novamente no trevo de acesso ao Barracão, entre Bento Gonçalves e Farroupilha. O condutor do caminhão branco com placas de esteio ficou ferido, sendo encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Tacchini. O motorista do outro caminhão com placas de Cotiporã não sofreu ferimentos. Foi eleita no último sábado a nova diretoria do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. A Assembleia definiu ainda o novo comandante da corporação, que ficará à frente dos trabalhos nos próximos 2 anos. A chapa única, liderada por Diego do Monte Guerra, foi acatada pelos associados, que definiram o nome de Eduardo Carniel como comandante e de Jonas Schecker como subcomandante. Olá, amigos do canal TV Com, Bento Gonçalves, especial ao nosso amigo Regis. Aqui quem fala é Eduardo Carniel, comandante eleito da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, trazendo um pouquinho do detalhamento da nossa eleição, a nossa posse ocorrida no último sábado, onde foi eleita a nova diretoria administrativa da associação, através então do nosso presidente agora, o Diego do Monte Guerra, que na mesma data nomeou então o comando e subcomando operacional, o qual ficou a minha responsabilidade, a administração operacional para o biênio 2021 e 2022. A gente se coloca à disposição de toda a nossa cidade e da região também, os amigos de Bento Gonçalves. Nós temos diversas metas, diversos trabalhos de continuidade também, alguns planos, algumas propostas para implantarmos nessa nova gestão, sempre enfatizando a qualidade dos serviços, A gente busca manter uma qualidade de serviços num padrão que é oferecido aqui no nosso município por outras tantas empresas, associações e instituições. A gente quer manter essa excelência no atendimento prestado. Temos diversas ações voltadas à renovação de frota, à qualificação profissional, ao aperfeiçoamento e à profissionalização da atividade do bombeiro voluntário. Esse é o nosso principal foco
de gestão para esses 2 anos. A gente permanece à disposição e se coloca disponível para qualquer demanda ou necessidade dos amigos. Forte abraço. O grupo eleito tem ainda a participação de André Weber como vice-presidente, Eduardo Guerra Fachinelli e Lindomar Benini como secretários e Jéssica Baldasso e Renato Cislag como tesoureiros. E no esporte, já estão definidas as 4 equipes que farão as semifinais da Taça Bento 130 anos no futebol amador. Os confrontos foram definidos após os resultados dos jogos realizados no domingo no 8 da Graciema, no Vale dos Vinhedos, e no estádio Pompeia, em Pinto Bandeira. Jogando em casa, a equipe do 8 da Graciema, que é a atual campeã do torneio, foi eliminada pelo time do Descubra, pelo placar de 3-0. No outro confronto, a equipe do Borussia venceu o Oliveira e Santana pelo placar de 5-3. Em Pinto Bandeira, o Bragantino aplicou 5-0 no Unidos da Pelada. Na outra partida decisiva, Fronteira e Anunciata empataram em 4-4 no tempo normal. Nas penalidades, o time do Anunciata venceu por 4-2 e garantiu a classificação à próxima fase. As semifinais serão realizadas em confronto único e estão previstas para ocorrer no domingo, dia 7, ainda em local a ser definido. Os confrontos serão entre Borussia e Bragantino e Descubra e Anunciata. O zagueiro Igor da Silva Amaral e o atacante Wesley Pacheco Gomes foram anunciados pelo Esportivo para compor o plantel do técnico Luiz Carlos Vinck para a temporada 2021. Com eles, o grupo Alviazul soma agora 25 jogadores. O zagueiro Igor tem 25 anos e possui passagem por clubes da região sudeste, vindo do Atibaia de São Paulo. Ele já vestiu a camisa do São Caetano, do Atlético Paranaense, do Boa Esportes, América Mineiro e Operário. Já o atacante Wesley Pacheco estava no Brasil de Pelotas no ano passado. Com 30 anos de idade, o jogador disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa do Brasil e o Gauchão pelo time da Zona Sul do estado. Os dois já estão treinando no estádio Montanha dos Vinhedos com o restante do elenco Alviazul. Mais uma vez a gente consegue fechar o nosso jornal TV com notícias positivas que nos motivam a trazer a todos vocês. Pois na tarde do domingo, os policiais militares Giovana, Basquera e Márcio, lotados no 3º BPAT aqui em Bento Gonçalves, atenderam a uma ocorrência para lá de especial, longe de todo e qualquer cenário ao qual estão habituados. A ocorrência foi no bairro Bertolini, onde os servidores chegaram de surpresa para presentear o pequeno Pietro Henrique Rosiak, que nesta terça-feira vai completar 7 anos. Parafraseando o poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde, que certa vez disse que a melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes, eles foram até a casa do Pietro para comemorar com ele, com alguns amigos e familiares e presenteá-lo com o que mais ele queria, uma farda da Brigada Militar. Parece que tu pediu um presente de aniversário hoje. A gente pode entrar? Licença. Parabéns. O que tu pediu de aniversário? Uma farda. E será que tu vai ganhar? Eu que tem aqui dentro, né? Vamos abrir esse presente para ver o que tem? Tudo bem? Tudo bom? Bem? Vamos ver o que tu ganhou de presente. Tudo bom? Traga o pacote para ganhar mais depois. Tu ganhou, filho! Dias atrás, o Pietro e a sua mãe Franciele estiveram na sede do 3º BPAT, onde deixaram uma cartinha em que ele manifestava o desejo e o sonho especial de ganhar uma farda da Brigada Militar como presente de aniversário. A emoção e a alegria do pequeno Pietro era percebida através do seu sorriso contagiante, que emocionou os policiais militares tão acostumados
aos percalços da rotina policial. Após um breve momento com o aniversariante, a guarnição retornou ao policiamento, ciente de que simples gestos como esse podem transformar o futuro de uma criança. Então, ao Pietro e a sua família, né? Parabéns para ele, muita saúde, muita paz, muita alegria. E aos profissionais militares da Brigada Militar, nosso parabéns por atender a esse gesto tão especial. E eu disse certa feita, numa outra entrevista em outro órgão de imprensa, que a farda da Brigada não é usada por qualquer pessoa, né? E tá aí o Pietro, que amanhã ou depois pode se tornar mais um policial militar a honrar o nome da Brigada Militar. E assim, nós encerramos o Jornal TV Com, lembrando que o nosso programa tem reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e iOS.